Sejam muito bem-vindos à aula de número 6. Você já deve ter ouvido muitas histórias de pessoas que começaram do zero, começaram suas vidas na pobreza extrema e hoje vivem uma vida de riqueza extrema. Aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil, temos muitos exemplos de pessoas que viviam no vermelho, sem acesso à educação e boas oportunidades. Mesmo assim, elas superaram as dificuldades e hoje são fundadoras de empresas gigantescas. Quando você escuta essas histórias, provavelmente se pergunta: como alguém sem acesso à educação de qualidade, nascido em família pobre, sem nenhum recurso financeiro, consegue crescer mais do que pessoas que começaram do zero descobrem que os demais não sabem? Elas entendem que precisam estar no mindset correto. Conheço pessoas que estudaram nas melhores universidades do Brasil, que fizeram pós-graduação no exterior, que aprenderam vários idiomas e que investiram muito pesado nas suas carreiras. Hoje, essas pessoas trabalham em empresas que foram fundadas por quem começou do zero e com poucos recursos e sem muita instrução. As pessoas que mais se preparam e que nascem em famílias que podem investir pesado na educação dos filhos não deveriam ser fundadoras de todas as empresas? Mas não é assim. Poderia listar para vocês aqui dezenas de histórias de brasileiros fundadores de grandes empresas que tiveram uma origem pobre. Eles cresceram fundando pequenas empresas. Muitos trocaram um emprego formal por uma pequena atividade empreendedora. Todos possuem histórias para contar, onde o ponto de virada foi determinante para a mudança de mentalidade e a conquista do seu objetivo. Todos os grandes empreendedores, certo dia, perceberam que eles eram os únicos responsáveis por suas vidas. Eles deixaram de ser vítimas, pararam de culpar a sociedade, o governo e as outras pessoas por sua situação de pobreza ou até. Quando as pessoas fazem isso, tomam o controle da sua própria vida, as pessoas passam a ter o comando e o controle da sua própria história. Quando você descobre que está no controle da sua vida, seu futuro se torna apenas uma consequência do seu presente. Você passa a viver uma vida baseada na autorresponsabilidade. Se você não tem dinheiro, alguma coisa diferente agora, o seu amanhã será totalmente diferente. Se o que você fizer hoje for bom, o seu amanhã será melhor ainda. Se o que fizer hoje for ruim, o seu amanhã será pior. Se nada fizer, nada vai mudar. É neste momento que começamos a investir no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa educação, no controle dos nossos impulsos de consumo, no planejamento da nossa vida profissional e financeira. Quando você muda o seu padrão mental, não desanima diante das dificuldades e não aceita seu fracasso colocando a culpa nos outros, você assume sua responsabilidade diante da situação presente e começa a trabalhar para garantir um amanhã melhor. A grande verdade é que não devemos esperar nada passivamente de ninguém, nem de parentes, nem de amigos, patrões, estranhos. Não devemos esperar nada da empresa onde trabalhamos ou do governo. Não devemos esperar, devemos agir. Você faz o seu próprio futuro. Exemplos de pessoas que superaram a pobreza e chegaram ao topo. Vou começar pela Luísa Trajano, do Magazine Luiza. A Luísa começou a trabalhar como balconista na loja dos seus tios. Hoje comanda uma das maiores redes de varejo do país. Sua marca principal durante o crescimento da empresa foi perceber tendências. Foi dela a ideia e o conceito de lojas virtuais, antes mesmo da popularização da internet. Ela também foi muito feliz em apostar no crédito rápido e fácil para uma parcela da sociedade sedenta por consumo e que encontrou no Magazine Luiza um local apropriado para isso. Luiza é frequentemente encontrada em listas de pessoas mais influentes do país e sua gestão também foi objeto de estudo em Harvard, como um case de sucesso empresarial. Saiu aí do Brasil. Sua fortuna hoje é avaliada em cerca de 1,2 bilhões. O outro caso é o do Samuel Klein, das Casas Bahia. Ele nasceu em 1923 na Polônia e sofreu na pele as angústias dos campos de concentração durante a ocupação dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. No início da década de 50, mudou com parte da família para o Brasil, indo morar na cidade de São Caetano do Sul. Por lá, iniciou sua carreira como mascate, vendendo roupas de cama, mesa e banho de porta em porta. Depois de 5 anos de muito trabalho, comprou uma pequena loja e escolheu como nome Casas Bahia, uma pequena homenagem aos fregueses imigrantes baianos que buscavam uma chance de prosperar em São Paulo. Algumas décadas depois, seu negócio se tornou um dos grupos de lojas de varejo maiores do país, com mais de 500 lojas espalhadas e o maior depósito de distribuição da América Latina. Em 2009, as Casas Bahia foi protagonista de um negócio milionário com o grupo Pão de Açúcar. A fortuna de Samuel Klein atualmente é de aproximadamente 1,4 bi. O outro case que eu trouxe para vocês é do Guilherme Leal. O proprietário da Natura, Guilherme Leal, começou a trabalhar muito cedo e manteve a rotina de trabalho e estudos até se formar em administração de empresas. O estudo à noite não o impediu
decidiu de trabalhar na FEPASA, que foi onde conheceu Pedro Passos, que se transformaria no futuro em um de seus sócios. No final da década de 70, a Natura nascia pequena, mas desde cedo com uma visão diferenciada dos negócios. Leal e seus sócios acreditavam que naquela época as empresas possuíam um papel fundamental de transformação socioambiental e foi uma das primeiras empresas a trazer à tona alguns conceitos de sustentabilidade. A Natura se tornou uma das marcas mais admiradas pelos brasileiros e atualmente a fortuna de Guilherme Leal é estimada em 1,2 bilhões. A outra história é sobre o Antônio Saraiva, o proprietário do Habib's. Se existe uma palavra que se encaixaria perfeitamente no perfil de Antônio Saraiva é resiliência. Com apenas 17 anos, enquanto frequentava o cursinho de manhã, ele também completava o ensino médio de noite, alimentando o sonho de se formar em medicina. Na primeira vez que tentou ingressar na faculdade de medicina, ele prestou vestibular em 5 faculdades. Não passou em nenhuma. No ano seguinte, foram 6 tentativas. Também não passou. No outro ano, foram mais 6. Resultado: aprovado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Seu lema era: não desista, é preciso caminhar. Seu pai, um imigrante português, foi assassinado apenas 19 dias após comprar uma padaria em São Paulo. Como o irmão mais velho, Antônio Saraiva decidiu trancar a faculdade e seguir com o negócio do seu pai. A falta de dinheiro e de funcionários fez com que ele precisasse literalmente colocar a mão na massa, sendo um dos responsáveis pelos pães e outros produtos da padaria. Depois de pouco mais de um ano, vendeu a padaria e voltou para o curso de medicina. No entanto, logo em seguida, ele voltou ao comércio vendendo pastéis. O negócio dele deu tão certo que rapidamente foi vendido com muito sucesso. Em 1988, nasceu o Habib's. Após Saraiva dar uma oportunidade de trabalho a um senhor de 70 anos que pediu emprego e ensinou a receita dos pratos árabes para Saraiva. Hoje o Habib's possui cerca de 22 mil colaboradores e mais 420 restaurantes distribuídos em mais de 20 estados do Brasil e um faturamento acima de 2 bilhões. Poderíamos ficar aqui uma semana inteira citando nomes e histórias de pessoas que superaram o mindset fixo e se tornaram inabaláveis e alcançaram seus objetivos. Veja mais alguns aqui para você depois pesquisar suas histórias aí na internet. A história do KFC, do Silvio Santos, da Oprah, do proprietário da HP, do Henry Ford, da Ford, a própria história da Starbucks, do proprietário do WhatsApp e até a escritora do Harry Potter. Espero sinceramente que você já esteja aí do outro lado mudando a sua mentalidade, pois todos esses cases, todas essas pessoas que eu citei foram pessoas que saíram do nada, do zero. Nem que seja preciso você imprimir essas histórias e colar na parede do seu quarto, mas você precisa acreditar que você também pode fazer coisas grandes. Eu me chamo Raquel Finamori e até a próxima aula.